Olha só, a Polícia Federal prende 2 suspeitos de ameaçar familiares de Alexandre de Moraes. Nossa! A Polícia Federal prendeu na sexta-feira, dia 31, 2 pessoas acusadas de ameaçar familiares do ministro do STF, Alexandre de Moraes. As detenções ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, juntamente com o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, as prisões de Raul Fonseca de Oliveira e Oliveirinho Júnior foram ordenadas pelo próprio Supremo, atendendo a um pedido da PGR. Essa ação faz parte de uma nova investigação sobre ameaças direcionadas ao ministro e seus parentes. Silvio, ainda tem uma manchete aqui, ó, que Moraes mantém a prisão desses suspeitos aí de ameaçar sua família, né? Apesar de declarar-se impedido para julgar o caso. Mas... O que acontece? Ele foi lá e prendeu os sujeitos Bom, vamos pelo começo, né? Ele está sendo ameaçado. Obviamente, ameaça é crime, a família dele, né? Então, o que deve ser feito, né? A polícia deve ir lá e prender, investigar o sujeito, né? E ele deve ir para a justiça comum. Afinal, os sujeitos não têm, até onde a gente sabe, não tem foro especial, né? Não tem porquê, né, o STF mandar prender, né? Então, assim, a primeira ilegalidade. Quem tem que mandar prender é o Ministério Público, a Justiça. O Ministério Público pede para a Justiça falar e manda prender, mas não o STF. Né? Porque, veja, os crimes julgados no STF dizem respeito aos autores. Quem tem o foro privilegiado é o autor do crime, não é a vítima. Né? Bom, aí, beleza. E tá muito certo mesmo, assim, o sujeito não pode ameaçar, né, as pessoas por aí. Então foram lá e prenderam. Aí vai ser investigado, ver se tem. Mas o que acontece? Né? Como ficou muito feio, aí ele falou assim, não, agora eu estou impedido, eu não posso julgar neste caso das ameaças. Né? Então, tô fora, não posso, mas aí continua no STF, então vai ser um brother dele lá que vai julgar. Né? Mas ele se considerou impedido. Olha, o que já é um grande avanço. Né? Porque a gente tinha a impressão de que o Alexandre de Moraes não estava impedido de fazer nada nesta República de Bananas. Né? Então, é um belo de um avanço. Né? Mas, qual é o problema? Ele dividiu o negócio em 2, de uma maneira meio absurda. E, obviamente, quem é do direito aí sabe que isso não é possível. Eu não sei explicar isso tecnicamente, mas você simplesmente não pode fazer um negócio desse, né? Fazer 2 investigações sobre o mesmo crime. Por quê? Né? Ele está lá dizendo que a família dele foi ameaçada, mas que essas ameaças, e aí vem a coisa linda, então assim, que ele se considerou impedido, mas ele não saiu do inquérito, porque ele colocou essa galera no inquérito do 8 de janeiro. Mas como? O que o 8 de janeiro tem a ver com a ameaça à família do Alexandre de Moraes? Né? Ele fez a gente não pode saber também, porque está tudo em sigilo, mas ele fez um rocambole jurídico lá, um mexidão, né, um entreveiro jurídico, né, e falou, não, então, como eles estão ameaçando uma autoridade, é muito perigoso para a ordem pública, né, então, certamente, eles estão tentando derrubar o Estado Democrático de Direito, enfiou os caras lá, e aí, que nesse inquérito, como sou eu que mando, então aqui eu não estou impedido de julgar pelo crime de tentar, né, derrubar o Estado Democrático de Direito, né? Então os caras estão tentando dar um golpe. Isso é a cabeça dele, né? Porque para o Alexandre de Moraes, o Estado, né, l'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Né? Então, se alguém ameaçou a família do Alexandre de Moraes, obviamente está ameaçando a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito. Né? E aí ele colocou os caras, então assim, ó, eu não vou investigar. A ameaça, né? Quem vai investigar e tal, e a PGR que vai julgar são os outros ministros do STF. Agora, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é comigo. Mas, assim, mas não é a mesma coisa? Quer dizer, assim, o fato gerador desses 2 crimes não é a mesma ação, não é a mesma ameaça? Como que pode ter 2 investigações paralelas? E o pior, ele se diz impedido, mas o que levou à prisão dos sujeitos foi a decisão do Alexandre de Moraes. Então, se ele se diz impedido, obviamente a prisão tem que ser relaxada, porque ele está impedido naquele caso. Né? Então, ele não poderia nem sequer ter decretado a prisão. Não é assim, estou impedido daqui para frente. Não, você está impedido do caso. Né? Mas, assim,
No Brasil, né, se aceita tudo. Né? Juridicamente falando, se aceita tudo. Né? Então, só, quando lá atrás se aceitou a abertura do inquérito do fim do mundo pelo Dias Toffoli e a distribuição da maneira que foi feita, direto pelo Alexandre de Moraes, sem sorteio, sem nada, por nomeação, né, para investigar, né, jornalistas que estavam fazendo o seu trabalho e que, né, publicaram matéria com o nome do Dias Toffoli lá envolvido nos problemas da Odebrecht. Quando se aceitou isso, e veja, quem aceitou? O mundo jurídico, os advogados, a PGR, os outros ministros do STF, os juízes das instâncias menores, os grandes criminalistas brasileiros, esses grandes donos de grandes escritórios de advocacia, quando todo mundo aceitou isso, acabou o Brasil. E se vocês não entendem que o Brasil acabou e que o Estado Democrático de Direito já foi abolido, né, por essa gente, vocês não entenderam nada. Né? Então, assim, depois daquilo, pode tudo. Né? Veja, como que foi possível a pandemia? Né? Quer dizer, não a pandemia, o vírus, né? O que o Estado fez durante a pandemia. Né? Trancar pessoas em casa, prender gente em praça, prender pessoas na rua por estarem circulando na rua, obrigarem a população a usar máscara, né? Obrigarem os bares e restaurantes a fecharem às 10 da noite, obrigarem as pessoas a tomarem vacinas essas agora que estão, né, por exemplo, no caso da Pfizer, né, que estão sendo retiradas de vários países, que estão sofrendo processo, que já foram comprovados todos os seus efeitos colaterais nocivos para a saúde, que deu poderes de verdadeiros ditadores a prefeitos. Né? Como que foi possível fazer tudo isso? E tão rápido? Tá? Porque no Brasil, né, vale tudo. Depois que o Dias Toffoli fez aquilo, todo mundo aceitou, o STF viu que o STF podia fazer qualquer coisa. Né? Bom, como que durante a eleição de 2022 pôde se defender claramente no TSE censura prévia? E todo mundo achou normal. Não era normal, era extraordinário. Né? Não foi normal. Vamos fazer aqui uma exceção. Né? Bom, era uma exceção que durou até hoje. Né? Agora, onde tem censura prévia na Constituição brasileira? Pelo contrário, é proibido. Porque as prerrogativas do então presidente não puderam ser atendidas, como a graça concedida ao Daniel Silveira. Pois é. E como... Escapou agora uma... A nomeação do Ramagem. A nomeação, exatamente. Né? Isso está lá na Constituição. Mas por quê? Por que aceitaram isso? O próprio Congresso aceitou. Sim, a prisão do Daniel Silveira. O Congresso votou pela prisão. Aceitou a prisão. Foi abolido ali, você tem razão. Então, veja, tiraram o Lula da cadeia porque não podia manter prisão com a condenação só em segunda instância. Né? Esse que é o argumento. Agora, o Daniel Silveira, né, eles mantiveram preso durante todo, praticamente, o julgamento, e depois ele teve o perdão presidencial, que está lá na Constituição. Né? E aí, o que eles fizeram? Inventaram uma desculpa. Falaram assim, ele não atende o bem comum. Falaram assim, mas isso não está lá na Constituição, não diz que o perdão... Né, precisa atender o bem comum. Até não pode atender o bem comum, que tem que atender o bem específico do perdoado. Ele é, de fato, um benefício individualíssimo, pessoalíssimo, porque é para perdoar aquele sujeito específico. Né? Não é para atender o bem, não pode ser impessoal. Como vai ser impessoal, gente? É para soltar uma pessoa, não pode ser impessoal. Né? Mas inventaram isso e todo mundo aceitou. Né? Por quê? Porque o Daniel Silveira é um sujeito desprezível, não é? Falou coisas feias. Então, assim, para a maior parte das pessoas, o Daniel Silveira é um sujeito desprezível, porque ele é um brutamonte, meio brucutu, né? Fala demais, é inconveniente. Dificultou a eleição no Senado pelo Rio de Janeiro, não é? Deu todo aquele impasse. Isso, foi um desdobramento de tantas consequências a partir disso, realmente mudou tudo. Então, e aí não pode soltar o Daniel Silveira. E ele fez lá um vídeo falando mal do Fachin. Foi um vídeo até que ele se extrapolou mesmo e tal, mas bom, 9 anos de cadeia, né? Perder o mandato, ser preso, né? Ter o gabinete do Congresso vasculhado. Então, assim, todo mundo aceitou. É por isso que o Alexandre de Moraes faz o que bem entende, porque aceitou. E agora, como que volta atrás?
Como que faz para voltar atrás? É a pergunta de $1 milhão. Ah, então, não tem como voltar. Assim, é óbvio que o país acabou, né? A Constituição de 88 não serve para nada, só para te chantagear. Só para isso. Tá? Consegue se esticar qualquer artigo, argumento e fazer entrar ali, né? Ah, cabe tudo. Cabe Veja, tudo. se não tem aí que criminaliza fake news no Brasil, por mais que tenha projeto, tentaram fazer, sempre cai. Ué, o TSE não está fazendo? O Alexandre de Moraes não criou a polícia secreta dele lá dentro, né? Para ficar monitorando quem espalha fake news pela internet?